Olá, continuando a nossa lista, novamente aquela recomendação, espero que você esteja fazendo em sequência, porque a partir de certo exercício está vindo ali derivada, reta tangente, ponto crítico, crescimento, decrescimento, então nós estamos no exercício 8 ali, pelo menos uns 3 aí é todo continuação do outro. Se você por acaso não entendeu alguma coisa, volta nos vídeos anteriores que vai ser mais interessante. Então agora é o seguinte, algumas funções possuem pontos de máximos e mínimos relativos e podem ser obtidas por meio de derivadas. Calcule os pontos de máximos e mínimo relativos da função tal. Bom, então o que é máximo e mínimo relativo? Imagine que eu tenho uma função assim, ó. Qual é o ponto máximo dela? Máximo absoluto, vai lá, vai subindo lá, sei lá, deve ser infinito, não sei como é que ela vai se comportar. O mínimo absoluto deve ser menos infinito também, não sei como está se comportando depois disso. Agora, ele tem máximos e mínimos relativos. Então aqui, por exemplo, em relação a esse pedacinho, o máximo é esse ponto. Em relação a esse pedacinho, o mínimo é esse ponto. Em relação a esse pedaço, o máximo é esse ponto. Em relação a esse ponto, a esse pedacinho aqui, o mínimo é esse ponto. Então ele tem vários máximos e mínimos relativos. Então veja aqui, ó. Aqui é um máximo relativo, um mínimo relativo, um máximo relativo, mínimo relativo. E eu tenho aqui uma função de verdade, sem ser exemplo, é essa função aqui, ó. X ao cubo sobre 3 mais 5x ao quadrado sobre 2 mais 6x mais 1. E tem aqui, ó, tá aí a função. Eu desenhei, peguei do GeoGebra e passei para cá. Ele tem dois máximos, um máximo e um mínimo relativo. Tem dois pontos críticos aqui. Então agora, o que ele quer que faça? Calcule os pontos máximo e mínimo. Eu vou fazer isso e depois eu quero fazer acrescentar um pouquinho mais nesse exercício. Tá? Então vamos calcular os máximos e mínimos. Como é que calcula mesmo? F' f de x igual a x ao cubo sobre 3 mais 5x ao quadrado sobre 2 mais 6x mais 1. A F', a derivada, é 3x ao quadrado sobre 3 mais 2 vezes 5x sobre 2 mais 6x mais 0. Então agora melhorando um pouquinho a função, vai ficar esse corta e fica assim, ó, x ao quadrado mais 5x mais, aqui não tem x, né? Só 6. E agora, tá, eu tenho a derivada. E para que serve essa derivada? Eu quero saber os pontos críticos. Aonde a derivada é 0. Não cresce nem decresce. Então eu vou colocar 0 aqui. X ao quadrado mais 5x mais 6 igual a 0. Desculpa, gente, mas eu não vou perder tempo aqui a calcular com Bhaskara. Eu vou usar, eu tenho aqui produto e soma, né? Dois números que multiplicado dá 6 e sua soma dá 5. Ou melhor, menos 5 daí, né? Dois números que multiplicado dá 6 e a soma dá menos 5. Ora, são menos 3 e menos 2. Então é assim, ó. Eu vou escrever aqui x mais 3 e x mais 2. Fatorando isso pelo produto e soma. Dois números que multiplicam, veja isso, se você não sabe, veja lá uma forma de descobrir as raízes de uma equação do segundo grau, por soma e produto. Aqui está fácil de ver. Dois números que multiplicado dá 6. 1 e 6, 2 e 3, 2 e 3 E somado dá 5, sim, tem que dar o oposto, então menos 2 e menos 3. Pode ver, ó. Se eu colocar menos 3 aqui e menos 2 aqui,
ele vai dar zero. Então, as raízes são x igual a menos 2 e x igual a menos 3. Esses são os pontos críticos. Qual é o ponto crítico? Qual é o mínimo? Isso aqui já é suficiente para responder a questão. Calcule o máximo, está aqui, ó. Agora eu quero saber se realmente é máximo ou é mínimo. Então eu vou fazer assim, ó. Agora acrescentar o que eu falei. Vamos fazer o seguinte. Se eu colocar menos 2 ou menos 3, na derivada ele vai dar zero. Claro, eu achei as raízes. Agora, e se eu colocar um ponto para cá do menos... Aqui eu estou vendo, eu tenho o gráfico, eu fiz o gráfico, mas vocês não vão ter o gráfico num exercício lá, talvez não possa fazer, fica muito difícil fazer. Para saber isso, você vai fazer o seguinte, ó. Coloque lá um ponto para cá, menos 4. Vamos calcular f' de menos 4. Para saber se a derivada vai ser assim ou vai ser assim. Tá? Então veja aqui. Ó. Vamos colocar f de... Então eu já achei que é menos 2 e menos 3. Então agora esse exercício acabou. Vamos colocar f' de menos 4. De menos 4. Eu não anotei a derivada. A derivada é x ao quadrado mais 5x mais 6. Eu vou colocar menos 4. Então, menos 4 ao quadrado mais 5 vezes menos 4 mais 6. A derivada vai ser 16 menos 20 mais 6. 16 mais 6, 22. Menos 20 mais 2. Então, eu tenho aqui um ponto crítico. Antes, o ponto crítico eu não sei se sobe ou desce. Antes ele está subindo. Então, ele vai ser o quê? Ora, então ele vai ser aqui, ó, máximo. E se eu sei que é ponto crítico, então aqui vai descer. Se tivesse dado negativo ali, ó, eu sei que estava assim, descendo. Então ele ia fazer isso aqui, é ponto mínimo. Então esse ponto, o 2, então eu tinha lá x igual a, perdão, vou escrever aqui, ó, x igual a menos, aliás, é do menos 3, né? Ah, o menos 3. Detalhe, tem que colocar um ponto aqui, vamos colocar no meio aqui, ó, como eu tenho os pontos críticos, menos 3 e menos 2, eu vou fazer assim, eu vou calcular um ponto para cá, de menos 3, um ponto no meio, e um ponto para lá de menos 2, para ver se vai dar, as derivadas vão dar assim, assim e assim, 3 pontos. Eu vou ter que encontrar, assim, ó, menos 4 vai dar positivo, acabei de encontrar ali, ó, vai dar positivo. Derivada, o ponto no menos 2,5, f' de menos 2,5 vai ter que dar negativa. E o de menos 1 vai ter que dar positivo. Para daí eu vou saber que ela é assim, sobe, faz assim, desce, fica 0 e assim. Eu vou encontrar isso, ok? Daí é só fazer a função. Então vamos ver. Então o que eu calculei? Eu calculei que a f de menos 4 é menos 2. Vamos calcular f de menos 2. Menos 2, menos 2,5. Quadrado mais 5 vezes menos 2,5 mais 6. 6,25 menos 12,5 mais 6 vai dar 12,25 menos 12,5 vai dar menos 0,25. Então, realmente, ó, a primeira deu 2, a segunda deu menos 0,25, desceu, e agora de menos 1 vai dar positivo. Vamos lá, isso aqui é f de menos 2. E a f de menos 1 vai ser menos 1 ao quadrado
mais 5 vezes menos 1, mais 6. 1 menos 5, mais 6. 7 mais 6, 7 menos 5, 2. Realmente positivo, ok? E daí eu calculei a derivada antes do ponto crítico. Então eu tenho aqui, ó, vamos supor, vou pegar uma reta aqui, que eu não tenho, vamos supor que eu não tenho aquele gráfico lá. Eu achei menos 3, eu achei menos 2 e quero saber, achei que os pontos críticos eram aqui. Quero saber se é ponto de máximo e de mínimo. Fiz um ponto para cá, eu vi que ele subiu. Tá, mas ele poderia subir mais, né? Então ele fez assim, estava subindo, ponto crítico, daí entre menos 3 e menos 2 ele desceu. Está aqui, ó, menos 2,5. Menos 2,5. Ele desceu. Então ele desceu. Ponto crítico, menos 2. E depois subiu, só para ter certeza. Ele fez isso. Dá para construir o gráfico, fazer um esboço, sem usar o GeoGebra, só calculando derivadas. E é esse o nosso exercício.